Olá! Hoje o nosso papo é sobre um dos conceitos talvez mais profundos e transformadores da fé, a regeneração. Ou, para falar de um jeito mais direto, o que de fato significa nascer de novo. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Uma pergunta que Jesus fez lá atrás, numa conversa no meio da noite e que, olha, ecoa até hoje. E para a gente entender de verdade o que está em jogo, a gente precisa voltar exatamente para essa cena. E a cena é essa. Imagina só. Nicodemos, um cara importante, um líder religioso, vai procurar Jesus, escondido, de noite. E aí ele ouve essa frase que, com certeza, deu um nó na cabeça dele. É claro que Jesus não estava falando de nascer de novo da mãe, né? O papo era outro, muito mais profundo. Era sobre uma transformação que vem do céu. Então vamos lá, vamos entender isso melhor. O primeiro ponto, que é super importante, é que o novo nascimento não é uma coisa que acontece do nada, isolada. Pelo contrário, é na verdade uma ação perfeitamente coordenada, orquestrada pela própria Trindade. Dá para pensar nisso como um grande plano divino, sabe? A salvação, na sua essência mesmo, é um projeto da Trindade. Cada pessoa divina tem ali o seu papel, que é único, mas ao mesmo tempo inseparável dos outros. É todo mundo trabalhando junto, em harmonia total. E o mais incrível é ver como essa cooperação divina funciona na prática. Olha só, o pai é tipo o arquiteto do plano, aquele que elege desde a eternidade. O filho, ele é o executor, é ele que realiza a redenção lá na cruz. E o Espírito Santo, ele é quem aplica, quem traz essa salvação para dentro da gente, para o nosso coração, e torna tudo isso real, pessoal. É como se fosse uma dança divina mesmo, uma dança da redenção. Beleza, agora que a gente já viu de onde vem, vamos olhar para dentro. Afinal, que transformação é essa? O que acontece de verdade no interior de uma pessoa que nasce de novo? Olha, a palavra em grego para isso é palinegesia. E não é só um nome complicado. O significado é poderoso. Isso é muito, mas muito mais do que uma simples reforma moral. Não é sobre virar a página ou tentar ser uma pessoa melhor. É sobre receber uma vida completamente nova. É uma recriação do nosso ser. Muda a nossa natureza, não só o nosso comportamento. E essa comparação aqui mostra direitinho o contraste que Jesus estava fazendo. De um lado, o que ele chama de nascido da carne, ou sarx. Isso aí é a nossa condição humana natural, sabe? Com todas as nossas limitações, por nós mesmos, a gente não consegue ter comunhão com Deus. Mas aí do outro lado tem o nascido do espírito, o pneuma. E isso, gente, inaugura uma realidade completamente diferente. Uma nova ordem de existência que, aí sim, abre as portas para essa comunhão. E essa metáfora do vento que Jesus usa é simplesmente genial para explicar como o Espírito age. Pensa bem, ninguém controla o vento, né? A gente ouve o barulho, sente ele no rosto, mas não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Pois é, Jesus diz que é exatamente assim com quem nasce do Espírito. A ação dele é soberana, é invisível, a gente não consegue manipular. Mas os efeitos são impossíveis de negar. São transformadores. É aquele tipo de milagre que a gente sente, mesmo sem ver. Ok, mas aí fica a pergunta. Se a regeneração é uma coisa que acontece por dentro, invisível, como é que a gente sabe que ela aconteceu? Quais são os sinais práticos, as evidências? Então vamos lá. O primeiro sinal, e que acontece de forma meio que imediata, é uma mudança total de status. É isso mesmo. A nossa posição diante de Deus muda completamente. Pensa na justificação como se fosse um veredito num tribunal divino. A pessoa não é só perdoada, ela é declarada justa. E o ponto-chave aqui, o mais importante, é que essa declaração não tem nada a ver com o merecimento ou boas obras. É um presente, pura graça, recebida só pela fé. E qual o resultado disso? A culpa, a condenação, tudo isso é cancelado. E no lugar entra uma paz de verdade com Deus. Mas atenção, é fundamental entender uma coisa. O novo nascimento não é a linha de chegada. Muito pelo contrário, ele é o ponto de partida. É o começo de uma jornada de crescimento que vai durar a vida inteirinha. Se a gente pensar que a justificação é a porta de entrada, então a santificação é o caminho que a gente percorre depois de entrar. É um processo, sabe? O mesmo Espírito que nos deu vida nova continua trabalhando, moldando o nosso caráter para que a gente fique cada vez mais parecido com Cristo. É uma transformação contínua para a vida toda. Bom, isso nos leva direto para o terceiro sinal. E esse aqui talvez seja a evidência mais visível de todas, sabe? É algo que aparece no nosso caráter, no nosso jeito de ser, nas atitudes do dia a dia. A gente está falando do famoso fruto do Espírito. E olha, isso não tem a ver com dons ou talentos especiais, tá? São qualidades de caráter mesmo. Amor, alegria, paz,
Coisas que começam a brotar de forma natural de uma vida que foi transformada por dentro. Essas virtudes são a prova visível de que existe uma nova natureza ali. Afinal, como o próprio Jesus ensinou, é pelo fruto que a gente conhece a árvore, não é mesmo? Então, juntando tudo isso, o que a gente pode concluir? Qual é a grande ideia que amarra essa nova realidade? Acho que o resumo de todo é este. O novo nascimento é um milagre. Ponto. Não é algo que a gente consegue alcançar por esforço próprio, por disciplina, por mais religioso que alguém seja. Não. É uma obra totalmente soberana e cheia de graça do Espírito Santo. É Ele quem nos tira da morte espiritual e nos dá uma vida nova, uma natureza nova e, claro, uma direção nova. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A regeneração não é só uma doutrina bonita para a gente estudar, é uma realidade para ser vivida. Então, a grande questão que fica é, como essa vida nova, com tudo isso que a gente falou, justificação, santificação, os frutos, como é que isso aparece de verdade na nossa jornada, no nosso dia a dia?